instante de oração. Fala, Senhor. Este é o nosso desejo. Aceite a nossa voz, aceite a nossa decisão e o nosso coração. Que a Tua graça se manifeste entre nós. Em Jesus, amém. Nós queremos agradecer a camerata do IASP, e sobretudo o maestro Samuel Carrimbil, que nos dirigiu nestes momentos de adoração através do Ministério da Música. Porque o tema desta manhã é sobre adoração. Graça, graça bendita. O tema da adoração está ligado a um dos maiores espetáculos, que é o espetáculo da graça. Uma série de sermões que se iniciou sábado passado com o pastor Elbert Almeida. Por isso, nesta hora, vamos permitir que a palavra nos fale, e de forma poderosa. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus, a Bíblia. E o texto desta manhã está no livro de Isaías, capítulo 6. O grande profeta Isaías. Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 8. Isaías é considerado o evangelista do Antigo Testamento. Os textos de Isaías são muito mais do que poesia. Isaías 53 é um texto maravilhoso, porque aponta para Jesus. Todavia, Isaías, no início do seu ministério, ele teve a graça de ver uma cena de adoração. Por isso eu quero desafiar você, nesta manhã, nesse instante, ao abrir a palavra de Deus, a Bíblia, na medida em que formos lendo esse texto, que você possa imaginar a cena que está aqui descrita. Trata-se de uma cena de adoração, presenciada por Isaías. Uma visão fascinante. E nós vamos ver ali no telão o texto que você também tem aí na Bíblia. O texto está sendo colocado aqui para aqueles que porventura não têm o acesso à palavra de Deus, a Bíblia. O texto. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Verso 2. Serafins estavam sobre ele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4 nos informa que os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça, se encheu da graça, da presença de Deus. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos anjos, serafins, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu:
eis-me aqui, envia-me a mim. Estamos diante de um dos textos mais impactantes da palavra de Deus. Isaías viu o Senhor. Isto é tremendo. Era época de perigo, era época de crise. O rei Uzias estava morto, um homem de Deus. Ele havia resistido à poderosa Síria e sua máquina de guerra. Agora parecia que tudo estava perdido. Por isso o profeta Isaías entra no templo para buscar a Deus orientação e conforto. A mensagem de hoje tem o objetivo de levar você a pensar, a refletir sobre o culto de adoração. Quando você entra no templo, quando você entra na igreja para buscar semanalmente auxílio de Deus. Portanto, vamos examinar novamente o versículo 1. E vamos colocar novamente na tela. Em cada um desses versículos, nós vamos comparar o estudo da Bíblia nessa manhã. Nós vamos comparar a experiência de Isaías com a liturgia da Igreja Adventista. Então, declara o profeta: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quando Isaías diz que ele viu o Senhor, o que na verdade o profeta estava vendo era a manifestação da glória de Deus. Não era a primeira vez que Deus, por misericórdia e bondade, se manifestava a sua glória. O profeta Amós também viu o Senhor. Aonde ele viu o Senhor? No átrio do templo, em pé, ao lado do altar. Foi assim que Amós viu a glória de Deus. Bem mais tarde, no cativeiro babilônico, Daniel e Ezequiel também viram a glória de Deus. E Deus a mostrou em visões, porque homem nenhum, nunca, jamais viu a face de Deus. De igual forma, João, na ilha de Patmos, teve o privilégio de ver a glória de Deus em estado de êxtase, estado de comoção. Aqui tem um ponto importante. Quando alguém vê algo que nunca viu, a atitude é sempre de fascinação. Quando você se defronta com algo que é maior do que você, que é superior a você, a sua atitude sempre será uma atitude de respeito, de reverência, de estupefação. Uma ilustração familiar. O meu sogro nunca tinha visto o mar. Morávamos em Niterói, eu e minha família, quando resolvemos trazer o meu sogro e minha sogra para visitar nossa casa e também conhecer o mar, a cidade do Rio de Janeiro. Foi uma viagem longa para eles, todavia expectante, porque meu sogro e minha sogra, seu Gesto e Dona Alice, eles conheciam o mar somente por fotos, filmes e vídeos. Era assim que eles conheciam o mar. Então, depois de algumas horas de viagem, vindo aí pela Rio Bahia, que é bem no leste de Minas, eles então entraram no estado do Rio de Janeiro e passaram sobre a ponte Rio-Niterói. E lá de cima da ponte eles puderam olhar o mar, todavia a distância. Eles não estavam ainda vendo o mar de perto. A noite foi pequena. Minha sogra e meu sogro foram se deitar. E no dia seguinte, eles se levantaram bem cedinho. E já perguntando quando nós iríamos sair para ir à praia. E isso aconteceu aí por volta de umas 10 horas da manhã. A nossa casa era bem perto da praia, a praia de Icaraí. Fomos andando pelas ruas e quando estávamos na avenida Beira-Mar, a minha sogra teve uma atitude muito interessante.
Ela deixou o calçado de lado, correu para a água, para sentir a água, para sentir o toque do mar. E foi quando ela exclamou: nossa, o trem é grande demais. Num sotaque bem mineiro. Sabe, foi exatamente aí que eles viam o mar pela primeira vez. E viam o mar pela primeira vez, porque para ver o mar é preciso sentir o mar. É preciso ser tocado pelo mar. Isaías viu a Deus porque ele foi tocado pela glória de Deus. Por essa razão, quando você entra na igreja, quando você entra no templo, tudo deve estar preparado para que você sinta a presença de Deus, para que você veja a glória de Deus em plenitude e poder. Mas isso não é só. Você precisa se preparar para ver semanalmente a glória de Deus. E sabe de uma coisa, do coração, para que isso aconteça, para que isso seja uma realidade, isso tem que ser fruto de um milagre do Espírito. A esta altura você pode estar se perguntando: para que serve então a liturgia? Por que eu me levanto para cantar? Por que me ajoelho para orar? Durante o culto tem várias orações. Existe alguma diferença entre essas orações? A grande verdade é que a liturgia não é parte de um programa ou parte sobre parte, mas a liturgia serve para preparar você, para você ter esta experiência da graça de contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Isaías foi ao templo buscar refúgio, e lá ele viu o Senhor. Isaías foi buscar uma bênção, e lá ele viu a glória de Deus. Ele foi tocado pela glória de Deus. Por isso, diante de Deus, cale-se toda a terra. Não há celulares, não há devaneios, não há nada. Nada que tire os olhos do divino, do sagrado. Porque é uma experiência pessoal que transcende a tudo. Por isso, nós vamos passar agora a notar qual o significado da liturgia do versículo 1. Você pode escrever aí de um lado a sua Bíblia, estamos estudando a palavra. Um dos significados da liturgia é contemplar o Senhor. A liturgia deve preparar você para este momento. Vamos seguir para o versículo 2. Você está preparado? Pois o culto é uma comovente experiência humana, uma experiência de fé, de relacionamento. O texto nos informa que serafins, plural, anjos, estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com outras 2 cobria os pés, e as outras 2 voava. É um quadro. Você consegue construir isto na sua mente, no seu coração? Que cena, a reverência diante de Deus. Nos céus existem ordens de anjos, querubins, tem anjos serafins, mas o texto nos informa que aqui eram anjos serafins, anjos servidores. Servidores, com este aspecto de reverência, porque o que torna sagrado o lugar não são os símbolos da religião, mas é a presença de Deus, que torna o lugar santo, porque Deus é santo. Isto mexe com você? Você entende por que nós nos levantamos para cantar os medleys, para cantar os hinos? É o senso da presença de Deus que faz você pensar 2 vezes na roupa que vai vestir. Não é a mais cara, mas é a mais apropriada para você se encontrar com Deus.
a quem você ama, a quem você respeita, a quem você deve adorar. Morris Venden foi um escritor, falecido há pouco, reconhecido escritor, famoso. Ele conta uma experiência muito interessante de pastores que foram visitar o presidente dos Estados Unidos. Enquanto eles estavam aguardando na antessala, o pastor Morris, ele anotou as reações desses pastores. É muito interessante. Diz que um ajustou a gravata. Afinal, eles seriam recebidos pelo presidente dos Estados Unidos. O outro fez diferente. Pegou um espelhinho, né, e foi conferir a aparência. Diz que um terceiro pegou um pente pequeno, foi ajeitar o cabelo. Houve um quarto, imagine só, pegou o lenço que estava no bolso e começou a polir os sapatos, a conferir o brilho dos sapatos. Afinal de contas, era o presidente dos Estados Unidos. Quando o culto se inicia, a igreja se levanta para cantar, o público se ajoelha para orar, porque reconhece que não estão na presença do presidente dos Estados Unidos, mas estão na presença do Rei do Universo, o Criador de todas as coisas. É nesse contexto que a oração, aquela que chamamos de invocação, é feita. O povo reverente roga, implora, suplica a presença de Deus. É verdade que existem vários formatos de liturgia. Aliás, este não é o tema desta manhã. Todavia, o princípio é o mesmo. Sem a presença do Espírito, o culto deixa de ser culto para se tornar num mero lugar de encontro. O culto é um lugar onde Deus fala e o homem escuta. É um lugar onde Deus exorta e o homem responde. Por isso, é um lugar de celebração, é um lugar de louvor, sabe mais? É um lugar de expressão de alegria. Alegria espiritual, com reverência, por estar na presença de Deus. Então, o que nós poderíamos colocar aqui no versículo 2, o significado da liturgia no versículo 2, é levar você a reverenciar o Senhor, o Deus do universo, o Senhor poderoso de todas as guerras, o Senhor dos exércitos. Versículo seguinte, nós vamos juntar os dois versículos, 3 e 4. Você está pronto? As cenas que vêm são fortes, são impactantes. O texto informa que, versículo 3, clamavam uns para os outros. Quem? Os anjos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 4 diz que as bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa, o templo, o lugar, se encheu de fumaça. O que significa isso? Se encheu da presença de Deus, do Shekinah, aceitando a manifestação de louvor. A expressão clamavam uns para os outros significam que os anjos realmente estavam cantando uns para os outros. Ellen White escreve no livro Educação, página 161, diz que no céu não existe nenhum momento, nenhum átimo de tempo que não seja de louvor. Só houve um momento que não houve louvor no céu. Foi quando Jesus esteve na cruz. Pois todo o universo estava pasmo, em silêncio, por ver o Filho de Deus pendido na cruz. Este foi o único momento que não houve nada a não ser o silêncio. O texto aqui é claro. Os anjos ao redor do trono de Deus. E sabem por que eles cantam?
Porque Deus é santo. Por isso cantamos. Por isso louvamos. Sabem por que eles cantam? Porque eles reconhecem como criaturas não caídas a natureza trinária. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que chama atenção no relato é que o louvor foi tão poderoso, foi tão impactante, que os umbrais do templo se moveram, sacudiram. E o mais impressionante ainda é que a glória de Deus se manifestou, sinalizando que Deus estava aceitando o louvor. Aqui, queridos irmãos e irmãs, Deus aceitando a manifestação de louvor. Deus nos convida a pensar em alguns pontos. O culto de sábado, aos sábados, é um culto de adoração e por isso tem um componente distintivo. Temos vários cultos na igreja. Temos cultos de oração, temos cultos evangelísticos. Todavia, o culto sabático, ele é um culto de adoração, por isso tem um componente distintivo. Qual é esse componente distintivo? O culto é para Deus, porque Ele é o centro da adoração. Ao entrar por estas portas ali, ou por estas aqui nas laterais, entremos todos com senso de que Deus nos espera. Deus nos espera, porque aqui é a casa de Deus. E Ele nos convida para ter um relacionamento com Ele. Porque Ele é o Deus que oferece graça, perdão, lenitivo para nossas dores, que tanto nos incomodam na caminhada cristã. Durante a semana, se vocês pudessem passar aqui, quinta-feira, de forma especial sexta-feira, nós temos muitas pessoas que estão preparando o lugar para que o espetáculo da graça possa acontecer. São as flores que são arrumadas, ajustadas. Anônimos, mulheres anônimas, homens anônimos, estão aqui limpando, arrumando. Pessoal da música ensaiando. Às vezes é uma lâmpada que queimou, ajusta, estrutura para o culto. Por quê? Porque aquelas portas serão abertas para receber os adoradores. E quem são os adoradores? Somos nós, viajores, andarilhos, caminhantes da esperança. É aqui que chegamos, trazendo nossos fardos, nossos anseios, nossas expectativas. Então, quando você vier à igreja, quando você entrar por estas portas, lembre-se de que você está vindo para um encontro com Deus e não um encontro social. Embora Deus goste que nos relacionemos, mas ao vir a um culto de adoração, estejamos juntos, em família, para o encontro com Deus. Aquele que cuidou de você e cuida de você. Aquele que guia você pelos caminhos da vida. Louvar a Deus, pois é Ele que sustenta você, dá vida a você, as condições materiais para que você possa continuar neste mundo até que Jesus Cristo venha nas nuvens dos céus. É no sábado, é no tempo de Deus que nós oferecemos esse culto, tradicionalmente. Por isso, você não deve se esquivar de vir. Venha. Se aproxime do altar, venha. Se aproxime dos irmãos, venha. Não fique por aí, pelas esquinas da vida, pelos acostamentos. Venha à casa de Deus, porque é aqui que você vai participar do maior espetáculo, o espetáculo da graça.
Uma experiência de adoração significativa não se faz sozinho, se faz em comunidade. Sabe de que forma? Cantando juntos, abraçando-se, aceitando-se, perdoando-se. Um momento grande é quando o maestro nos convida para cantar. É no cântico congregacional que a igreja expressa unidade. Unidade. Isto é adoração. As vozes, o timbre, a emoção, a letra que confessa, a poesia que exalta. Porque os hinos, o que são os hinos? Os hinos são escadarias pelas quais os santos de todos os tempos ascendem à presença de Deus. E a oferta? A oferta é a adoração. Que triste quando a gente vem à casa de Deus, mas vem com as mãos vazias. E sabe por que as mãos normalmente ficam vazias? Porque o coração também está vazio. Nós devemos olhar para o Deus que tudo fez, tudo faz e tudo fará, com um olhar de gratidão, com uma postura de gratidão. O que nós poderíamos colocar então aqui? Versículos 3 e 4. Versículo 3 e 4 deve reconhecer a liturgia, a trindade. E no versículo 4, significa que Deus aceita as nossas ofertas, os nossos louvores, desde que nós façamos com inteireza de espírito, com sinceridade de coração, sincero, sem cera, aberto. Então, o culto avança. Porque agora o versículo 5, 6 e 7. Eu espero que você esteja preparado, porque o culto avança para o clímax. Aqui começa o espetáculo. Aqui o espetáculo tem início, o espetáculo da graça. Primeiro Isaías fica estupefato. Agora ele se prostra. E Isaías então exclama, olha o texto: ai de mim, estou perdido. Porque sou homem de lábios impuros, e habito também no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Essa cena acontece na oração intercessória, na oração pastoral. Quando a congregação se ajoelha, contrita, reverente. É por isso que esta oração, diferentemente da invocação, que é rogar a presença do Espírito, a oração intercessória é uma oração com várias dimensões. A primeira delas é de exaltação a Deus. É um tributo de louvor. Deus Pai, exaltamos-te. Deus Pai, louvado seja o teu nome pelos teus benefícios. É aqui que a gente se volve para Deus como Pai provedor. As pessoas estão com o rosto prostrado em terra. É nesta hora, não tem música, não tem nada. Não tem fundo musical. O que existe nesta hora é a voz daquele que intercede diante de Deus em favor da congregação. É nesta hora que o Espírito Santo trabalha as nossas palavras para que as orações sejam aceitas diante de Deus. Depois disto vem a confissão. Pai, pecamos. Reconhecemos nossas culpas. Limpe-nos. No caso de Isaías, ele fez isto. E quando você também faz, o que acontece? O coração de Deus se move. Quando ele vê uma filha, quando ele vê um filho ajoelhado, atitude de súplica, de humildade. No meio da congregação, Deus reconhece a ovelha, Deus reconhece você, Deus reconhece aquele que vem com humildade. E Deus começa a agir, porque o espetáculo vai começar.
A mão de Deus, o braço estendido de Deus, então se estende, e não é qualquer braço de Deus, não é qualquer mão de Deus. Os textos bíblicos, quando se refere a isto, sempre diz, nas limitações do vernáculo humano, diz assim, a destra de Deus, ou seja, é a mão direita de Deus, age em favor do penitente. Então, o versículo 6, vem a cena, da qual eu e você ansiamos toda semana, aqui neste lugar. Vem a cena. O texto diz, só depois disto, depois de quê? Da confissão de Isaías, da nossa confissão. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa, não apagada, viva, acesa, tirada ao altar. E com esta brasa, o anjo toca a boca de Isaías e diz, a tua iniquidade foi tirada, você foi perdoado, você foi aceito. Irmãos queridos, que privilégio você ajoelhado, ajoelhada, poder ouvir do Espírito Santo esta oferta de graça. Vamos refletir então na sequência. Primeiro a confissão, é o versículo 5. Depois a intervenção divina, versículo 6. Você pode ir anotando na sua Bíblia, estamos estudando a palavra. E finalmente a manifestação da graça, o perdão, versículo 7. A liturgia, quando dirigida pelo Espírito, é um instrumento para salvar. A liturgia não é parte sobre parte. A liturgia é um preparo, aonde as partes que você está aí participando, cantando, ofertando, se aceitando, abraçando, estas partes servem para nos preparar para o clímax. Quando então, por sua oração de fé, Deus começa a agir para lhe ofertar o perdão e a paz. E a paz. Cenas do espetáculo. A Bíblia apresenta muitas cenas dos espetáculos. Nós poderíamos ter aqui uma semana de oração só meditando, pensando, refletindo, estudando nas cenas desses espetáculos da graça. Mas nós vamos colocar aqui está em Zacarias capítulo 3. De um lado, Cristo, nosso Senhor e Salvador. Do outro lado, Satanás, o opositor. E no meio, Josué, o sumo sacerdote. Mas se você olhar esta cena bíblica com acuidade espiritual, o texto diz que Josué trajava vestes sujas, manchadas. Por isso Satanás o acusava. Nesse ponto da história, Cristo diz, eu vou ler aqui na versão internacional, que o texto é vivo. Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado. Zacarias 3. E coloquei vestes sobre você. E disse mais, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. É o espetáculo. De imediato Josué recebeu um turbante. É exatamente isto que acontece comigo e com você, quando nós nos ajoelhamos. E não precisa ser somente na oração intercessória ou pastoral. Quando você chega cedo à igreja, que a orquestra está tocando, ou que tem aqui alguém ministrando o louvor, você senta, você abre a Bíblia, você se ajoelha, você respeita, porque aqui é o lugar do espetáculo da graça.
Há alguém nesta manhã que por razões e razões necessita desse milagre. Eu sou um deles que preciso desse milagre. O milagre da graça, o espetáculo da graça, é destinado para pecadores. Aqui é o lugar de pecadores. Adão, onde estás? A voz que ecoa durante toda a trajetória humana. Deus buscando Adão no Éden, é o mesmo Deus que nos busca. Aqui, Deus a busca, Deus que insiste em oferecer graça para nos salvar. Ele busca cada um de nós para transformar a nós, reunir nossos pedaços de existência, cacos, roupa suja, para nos transformar pessoas inteiras, renovadas, purificadas, tendo paz com Deus. Aqueles que estão em Cristo têm paz, são justificados. Você entende por que Deus chora quando não consegue ver você na congregação? Deus vê a alma ferida, a alma que chora. Participar do culto é um privilégio. Então agora nós temos aqui a última parte, que é exatamente o versículo 8. Depois disto, Isaías ouviu a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, envia-me a mim. Nós estamos concluindo esse sermão. Mas você pode estar se perguntando: a adoração só acontece dentro da igreja? Dentro do templo? Não, evidentemente que não. O Novo Testamento tem grandes episódios de adoração fora do templo. E um deles foi junto ao poço. E esse episódio está registrado em João 4. Quando Jesus se posicionou junto ao poço para esperar uma mulher, a mulher samaritana. Obrigado, professora Paula, porque ela contou a história aqui para as crianças e nos serviu essa história. A adoração acontece onde está Jesus. Para que você participe do espetáculo da graça, não existe lugar pré-determinado. Você pode adorar a Deus num templo ou junto ao poço. Jesus puxa a conversa: dá-me de beber, dá-me de beber. A mulher se assusta: como tu, judeu, pede água para mim? O diálogo continua: se conheceres o dom de Deus, e quem é que te pede, tu lhe pedirias, e ele te daria água, água viva. Depois que Jesus explica o tipo de água, a mulher implora: Senhor, dá-me dessa água, me dessa água. Nós, quando chegamos à igreja, nós chegamos assim implorando: dá-me dessa água. Isto é adoração. E quando ela perguntou o que era adoração, aqui está o verso final. João 4, 23. Jesus diz: mulher, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Nós conhecemos a citação: em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A mulher largou tudo. Largou cântaro, largou suas ideias preconceituosas, e ela então foi proclamar Jesus, ser uma testemunha de Cristo. Não quer você fazer como esta mulher samaritana? Não quer você experimentar a síntese da adoração? Receber graça e depois fazer da sua vida um hino de louvor. Faça da sua vida um hino de louvor. Uma lindíssima composição
de Valdecir Lima e Williams Costa Júnior. Quando você adora, aqui está uma imagem. Cristo na cruz nos tirou da culpa do pecado. Olhe para trás e veja o que Cristo fez por você. Na cruz Ele nos tirou da culpa do pecado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é graça, espetáculo da graça. Faça da sua vida um hino de louvor. Que o serviço seja o tema e as notas o amor. Que a justiça seja um sol maior e pureza bela cor. Quando você adora, você olha para Cristo no santuário celeste. Cristo nos dá o poder sobre o pecado. Filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos advogado, Cristo, o justo. Por isso adoramos, por isso cantamos, por isso ofertamos, por isso nos entregamos, por isso somos testemunhas. Faça da sua vida um hino de louvor, que se afine com a palavra e com o nosso querido Salvador, e ande sempre a outra milha no compasso do amor. Quando olhamos para o futuro, nós temos a convicção e a certeza que no céu Cristo vai nos tirar da presença do pecado. Ora vem, Senhor. Ora vem, Senhor. Enquanto Cristo não vem, faça da sua vida um hino de louvor, que em tom de alegria. Alegria, pastor? Sim, alegria. Como alegria se eu vivo um momento de saudade de alguém que levei à sepultura. Então, meu irmão e minha irmã, olhe para o futuro, olhe para as promessas da palavra de Deus. Então, em tom de alegria, torne-se um comunicador da esperança, sendo esta melodia, santa arte, Deus, o autor, porque já é Cristo que vive em você. Por isso adoramos. Por isso louvamos. Franciane, ela vai cantar este hino agora. Mas não é para que a gente se levante. Nós vamos nos levantar, sim, mas no cenáculo da intimidade do coração. Isso é adoração. Faça da sua vida um hino de louvor, que o serviço seja o tema e as notas o amor, que a justiça seja o sol maior e a pureza bela cor. Faça da sua vida um hino de louvor, que se afine com a Bíblia e com o nosso
apresentar-te, Deus, o altar, Deus, o altar. Faça da sua vida um hino de Deus te abençoe, Fran. Deus abençoe você também, que veio à casa de Deus para adoração. Eu gostaria de orar por você nesse instante. Você pode acompanhar-me? Senhor, muito obrigado, porque podemos participar do espetáculo da graça nesta manhã. Obrigado por tua palavra. A palavra que conforta, a palavra que nos dá ânimo para continuar a marcha na nossa caminhada, nesta caminhada da nossa existência. Mas o que mais queremos agora, ó Pai, depois de termos sentido o toque perdoador, graça, nós queremos, ó Pai, rogar-te que teu Espírito esteja em nós, dando-nos força para continuar sendo testemunha da cruz, dando-nos forças, ó Pai, para continuar fazendo o que é correto. Senhor, é possível que aqui haja alguém com lágrimas, que chora pelas vicissitudes da existência. Estenda, Senhor, o teu braço de amor para consolar. Obrigado pelo colo que tu nos dás. Permita, Senhor, que estas lágrimas se transformem em luz de esperança. Se há aqui alguém que luta com questões do pecado, Senhor, tira o peso dessa culpa e coloque, Senhor, ao ombro desta pessoa o teu perdão, para que ela possa respirar e se levantar para viver uma nova vida. Pai de amor, se há aqui alguém adoentado, que tem um diagnóstico desfavorável, oh Pai de amor, seja o lenitivo. Obrigado por oferecer bálsamo, unguento para as nossas feridas, sobretudo as espirituais. E agora, Senhor, leve-nos para casa, felizes, porque nós participamos do espetáculo. Rogamos, Senhor, em Jesus. Amém.